tá caindo. Depois da batalha me coroará na cidade de Sião. Oh, glória! Na cidade depois da batalha, na cidade de Sião. louvado seja Deus! Sou soldado de Jesus e servo do Senhor. Daqui a pouco, meus irmãos, nós começamos a conversa. Vou compartilhar aqui. Sofrendo grande dor. Depois da batalha me coroará, Deus me coroará. Daqui a pouco, A batalha me coroará na celeste não comentando, chat. o meu rei e terei meu galardão. Deus da batalha me coroará Irmãos, na cidade de Sião. Pai Senhor Jesus, meus irmãos. Meus irmãos, eu não sei nem se eu sei ver os comentários aqui. Eu não sei usar esse aplicativo direito, não. Deixa eu ver aqui, meus irmãos, se eu consigo ver os comentários. Vamos, alguém quer comentar aí? Dizer a paz do Senhor para me ver? Aqui. Ah, consegui ver. A paz do Senhor Jesus Cristo, irmão. Irmão Carlos Alberto Coelho, Deus abençoe, irmão. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, louvado seja Deus. Nós estamos aqui nessa live. Nós vamos falar um pouco da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Vamos abrir a Bíblia aqui, que a gente gosta de falar da Bíblia, né, meus irmãos? Antes de nós iniciarmos, vamos fazer uma oração, né? Pai, no nome de Jesus, eu quero te pedir, perdoa meus pecados, minhas falhas, perdoa os pecados dos irmãos aqui, nos lava com teu sangue, nos purifica com teu sangue. Ó Pai, obrigado por esta oportunidade de estar na tua presença no nome de Jesus. Continua nos livrando, nos guardando, nos dá a direção nesta live desta noite. Nos livra, nos guarda, nos dá força. Obrigada por tudo que tu tem feito na nossa vida. Nos dá força, nos dá livramento, vai curando os enfermos, libertando os que precisam de libertação, batiza no Espírito Santo, liberta, salva, meu Pai, através deste canal, salva vida, alma, prospera esta pessoa, abre a porta, dá vitória, meu Deus, repreende todo espírito de miséria, todo espírito de morte, todo espírito maligno, nos dá a grande bênção e a vitória, nos ajuda a ser fiel a cada dia a tua palavra e nos ajuda a ser humildes em nome de Jesus. Depois da batalha, o Senhor nos coroará, né, meus irmãos? Louvado seja Deus. Você não precisa pagar fotos e vídeos para ter mais espaço no seu celular. Vou te mostrar como ter 1 terabyte de armazenamento de graça. Você só vai precisar desse aplicativo aqui, está disponível para Android e iPhone. E esse aplicativo vai disponibilizar de graça 1024 GB, que equivale a 1 terabyte. Basta você clicar no mais aqui embaixo, escolher se você quer carregar uma foto, um vídeo ou um arquivo. Escolha sua opção, selecione suas fotos e clique em Upload aqui embaixo. Feito isso, é só você clicar nesse. Meus irmãos, vamos conversar um pouco e vamos falar um pouco sobre Bíblia, né? Louvado seja Deus. Eu estava, meus irmãos, ouvindo, né, vendo uma live
de uma irmã, baixei aqui, escutei. Essa irmã estava falando sobre o apagão que teve, né? Em algumas coisas, a digital da internet que teve aí, a notícia, nós vemos, né? E aí ela estava dizendo que iniciou o grande reset. Não sei se vocês já estudaram sobre isso, o que é o grande reset. Eu não posso dizer que eu sou um conhecedor profundo do assunto, né? Sei bem pouquíssimo mesmo sobre isso, mas já ouvi falar sobre o grande reset. Então, segundo o que ela estava dizendo, através disso eles já estão implantando esta nova, usando uma nova internet, que é a internet que ela diz que é do Elon Musk, né? Essa Starlink, né, meus irmãos? E aí o que está acontecendo é que esse reset é para mudar a forma que nós temos monetária do dinheiro atual, né? A forma que nós temos da internet atual para uma nova forma de internet e um mundo digitalizado, uma internet mais forte, mais firme, que dificilmente ela dá problema, né? E que nós vamos, através disso, depois disso, desse reset, estar começando a observar, falando sobre as moedas digitais, ou Drex no Brasil, né? Que nós vemos aqui do BRICS, né? O que vai ser o BRICS, a união desses países que estão incluídos, né, ao BRICS, e nós vamos ver sobre esta moeda que vai ser o Drex. Então quem aqui na live, talvez tenha alguém que é pré-tribulacionista. Eu estava conversando com a irmã hoje, e a irmã falou que não acredita que nós passamos na grande tribulação. Eu acredito que nós passamos na grande tribulação e realmente temos base bíblica para isso. Então, a grande tribulação, meus irmãos, ela vai acontecer. E isto já está preparando, aqui nós vemos tudo está preparando, né? Esta moeda digital, né? E esta moeda digital, eu acredito, no meu ponto de vista, que nos levará ao governo do anticristo. O governo do anticristo, esta moeda digital. Nós estamos vendo que nós estamos indo, não é verdade, meus irmãos? Nós estamos indo para os últimos dias, e na verdade está já os últimos dias da igreja na terra. Nós estamos vendo as profecias bíblicas se cumprir, e só não vir quem não quer. Olha, nós já vemos aqui, está unindo a Coreia do Norte com a Rússia. Os dois já uniram, fizeram um tratado ali, até porque você sabe que as armas nucleares deles, né, são muito potentes, e eles provavelmente vai ter ali os seus acordos nucleares, os seus exercícios nucleares. E aí o Irã, ouvi dizer, pela notícia, que também está preparando a sua bomba nuclear, né? E nós vemos outros países se unindo, né? Então, nós estamos vendo a profecia bíblica se cumprir. O mundo está um caos. Tanto que você vê, nós vemos os problemas na questão econômica, porque esse dinheiro físico vai acabar, nós estamos percebendo isso, e é de propósito, né? Para implantar esse dinheiro que é rastreado, que é o dinheiro digital, que vai o anticristo vai dominar, irmãos, pela tecnologia, através da tecnologia. A tecnologia vai ser tipo a onisciência do anticristo, ou seja, ele vai saber de tudo, né? Então, através da internet ele controla. A internet é tão terrível que tem hora que a pessoa pensa uma coisa e você pesquisa, quando você pensa que não aparece no celular. Mateus 24, isso meu irmão Carlos Alberto Coelho. Então, nós vemos isto acontecer. Livro Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, versículo 2, que nos fala que a vinda do Senhor não aconteceria antes da manifestação do anticristo, filho da perdição. Isso, 2 Tessalonicenses, bem verdade. Então, nós vemos e nós enxergamos isso, que o anticristo vai dominar através da internet. A internet, meu irmão, rastreia tudo.
vai ser a onisciência dele, vai saber de tudo. Então nós estamos vendo que as profecias bíblicas estão se cumprindo. E tudo, como eu falei aqui, nós vemos o que está acontecendo sobre as questões econômicas, a economia está colapsando, nós vemos catástrofes naturais que está acontecendo, nós vemos a sociedade em situações terríveis, tanto do aumento da violência no mundo todo, e outras mais situações, tantas doenças terríveis. Então, isso tudo, claro, como o irmão Carlos Alberto que ele colocou, Mateus capítulo 24 está aqui para os irmãos, vamos abrir a Bíblia, né? Vamos abrir que fica bom para a gente compreender. Mateus capítulo 24, vamos ler e vamos fazer por sequência, que depois a gente vai falar sobre o sinal maior, que é o sinal da apostasia, e vamos entrar nesse assunto. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 24. Não tenho muito costume tanto com essa Bíblia digital, não. E aí fica assim. Louvado seja Deus. Sim. Os sinais da vinda de Jesus. Jesus está no Monte das Oliveiras, né? Aí os seus discípulos chega-se a Jesus e pergunta quais os sinais, né, da vinda de Jesus, que antecederia, mostraria a sua vinda e a consumação do século. Jesus responde e diz: acautelai que ninguém vos engane. São os sinais da vinda de Jesus. Muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Aqui há muitos que se diz Cristo. Quando João escreve Cristo, quando a Bíblia diz dizendo eu sou Cristo, quer dizer o ungido de Deus, o Messias, né? É o Cristo. Então esses que vêm se dizendo eu sou ungido de Deus, eu sou isso, aquilo, e muitas vezes são a maioria que eu quero dizer nesse sentido, são enganadores. Porque o Cristo verdadeiro, ele só vai vir para arrebatar a sua igreja e destruir seus inimigos, né? A consumação do século. Mas muitos se dizem o quê? Muitos se diz Cristo. Teve não sei se era porto-riquenho, não sei de onde ele era José Jesus de Miranda, né? Esse aí, que dizia que era o Cristo, que ele tinha uma tatuagem do 666, teve um nos Estados Unidos, tem um no Brasil que se diz o Cristo. Então muitos vão vir dizendo que é o Cristo, ungido de Deus, mas não é, né, meus irmãos? Então o Cristo verdadeiro, ele só vai aparecer para arrebatar a sua igreja e destruir seus inimigos e concluir com o que a Bíblia nos mostra sobre o término de toda esta humanidade. Então vai ser isso que vai acontecer. E estes falsos cristos vão enganar a muitos. E eu acredito que o anticristo escatológico também, que vai se dizer o Cristo, né? Ele vai se dizer primeiro, eu sou o Messias, eu sou ungido de Deus, e vai enganar muitos. Os sinais que nós vemos, como eu já estava falando aqui, sinais de guerra, rumores de guerra, né? E nós estamos, eu penso assim, irmãos, que o que a gente está vendo é tão complicado que parece que a gente está perto de uma terceira guerra mundial, né? O que a gente vê, a situação é tão complicada que a gente pensa, meu Deus, será que vai estourar uma terceira guerra mundial? É muito complicada essa situação, né? E está se cumprindo. Nação contra nação, reino contra reino, fomes, muito, irmão, muita fome, África. E outra coisa, um dia eu falei isso no vídeo, eu senti de Deus, um dia que eu estava pregando numa igreja, que vai vir fome, não sei quando, mas acredito, irmãos, eu acredito, e também não só porque eu senti de Deus, mas por também a gente ver o cenário. Eu acredito que foi que eu senti de Deus, pode ser que está próximo isso, e eu acredito que vai ter uma fome. O que eu senti de Deus? Tipo assim, uma revelação de Deus, né? Eu senti que foi de Deus, né? Aquilo. E aí eu acredito que vai vir fome, e também nós podemos perceber isso realmente, né? Fome, vai vir fome,
é verdade, mas que já está tendo, né? E doenças, muitas doenças, terremotos, muitos terremotos. Teve um pouco agora, né, meu irmão? Não sei se foi no Chile, aonde foi. Teve um terremoto agora. Todas essas coisas são o princípio das dores. Aqui a perseguição aos cristãos, que são os cristãos ser atormentados, vão matar os cristãos, vão ser odiados de todos por causa do nome de Jesus. Interessante, teve um homem nos Estados Unidos que ele estava com uma roupa, se eu não me engano, que dizia só Jesus Cristo salva. Ele estava nos Estados Unidos com essa roupa. Eu não sei como é que se fala em inglês, né? Eu sei que Jesus é Tisner, né? E estava lá escrito só Jesus Cristo salva. E parece que ele foi expulso do shopping por isso. Porque eles não querem mais dizer assim, só Jesus salva. Não, eles querem dizer Buda salva, Maomé salva, não sei quem salva, Allan Kardec salva. Eles não querem mais. Eles acham que isso é intolerância religiosa. Porque eles dizem assim, há muitos caminhos e todos levam a Deus. Mas é mentira, há só um caminho que leva a Deus, que é Jesus. Então só Jesus salva realmente. Só isso, só Jesus. Então vão surgir muitos falsos profetas, vão enganar muitos. Ô meu irmão, não conta não. Aqui no Brasil, o irmão Carlos Alberto Coelho, que acompanha sempre o nosso canal, é de Portugal. O irmão Carlos Alberto Coelho sabe que aqui no Brasil não é brincadeira não, né, irmão? Aqui no Brasil não é brincadeira. Aqui no Brasil é cheio de falso profeta, igual chuchu, vamos dizer, machixe na rama, que é uma planta que tem aqui, que tem os frutos, né, que produz bastante. Então, meus irmãos, é falso profeta que não acaba mais. Misericórdia, Jesus, meu Deus do céu. E esse YouTube, eu sempre alerto, irmãos, pelo amor de Deus, cuidado nesse YouTube. Cuidado com o que você está assistindo nesse YouTube. Qual é o canal, para quem você ajuda. Porque tem gente que manda dinheiro para os pastores de YouTube. Não sou contra, desde que seja um pastor sério, um irmão sério, uma obra séria. Mas ore a Deus antes, porque muita gente está enganando. Muita capa, muita lobo vestido de cordeiro aí. E tá feio o negócio nesse YouTube. Então, muito falso profeta, irmão. Não se conta. Meu Deus do céu. Multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Terrível, irmão. Terrível que a iniquidade está aumentando. Terrível, irmãos, o pecado está alastrando. O povo está virando ateísta, satanista. A maioria não quer saber de Deus. Compromisso com a palavra. Está aumentando o pecado. Casamento hoje não existe mais igual era. É um trocando de casamento igual troca de roupa. É terrível, irmãos. Não tem mais compromisso. Você anda na rua, as mulheres semi-nua, mulheres compromissadas, talvez até casadas. É terrível, irmão. Deus me livre e guarde. Violência nem se fala. Tantas mortes cruel. Então, o amor está se esfriando. O amor a quem? O amor primeiramente a Deus e ao próximo está se esfriando, né? Mas o que perseverar até o fim será salvo, né? Diz a Bíblia. E esse evangelho vai ser pregado em todo mundo, testemunhar a todas as nações, então virá o fim. Olha, interessante, eu não sou, o irmão Carlos Alberto Coelho está aqui, e ele é de Portugal, e sempre comenta lá na live do pastor Luiz Guerreiro. Pastor Luiz Guerreiro é sábio, né? Nessa área de escatologia. Eu sou simplesinho, irmão, não entendo quase nada de escatologia. Eu preciso estudar muito, né? Eu aprendi bastante com o pastor Luiz Guerreiro. Mas nós estamos vendo, irmão, tudo isso se cumprir. Vamos lá, eu vou usar aqui, vamos falar uma fala, depois eu vou pro que o segundo Tessalonicenses, tá? Mas vamos lá. Irmãos, esses sinais, tudo isso, essa catástrofe mundial, essa situação econômica que eu falei, social, em todos os âmbitos, isso vai desencadear para a manifestação do anticristo. O anticristo vai surgir como alguém que vai trazer realmente uma falsa paz, e o anticristo vai vir como alguém que vai solucionar os problemas mundiais. O anticristo vai se manifestar
nesse período de tempo. Eu penso assim, acredito assim. Então, meus irmãos, está acontecendo todas essas catástrofes, essas situações no mundo, para a manifestação do anticristo. E olha que nós estamos perto disso. E poucos cristãos, irmãos, estão despertos sobre esse assunto. Poucos cristãos estão estudando esse assunto. Poucos cristãos estão despertos espiritualmente sobre isso. E nós precisamos estar despertos. O anticristo está muito próximo, irmãos, de se manifestar. Esta guerra de Palestina e Israel não é à toa. Eu acredito no meu pensamento que isso já é um pontapé para o anticristo se manifestar e trazer a paz para Israel. Que quando a Bíblia nos diz que ele vai fazer um acordo com Israel. O anticristo vai ali ser reconhecido como o Messias que Israel ainda espera. E então vai trazer uma falsa paz nesse período de tempo, certo? Pelo que a gente estuda, 3 anos e meio de paz, né? Um pouco da escatologia, do pouco que eu sei. Então vai trazer esse período, tentar controlar o mundo e trazer essa falsa paz. Então o anticristo está próximo, irmãos, de se manifestar. Muito próximo. Você vê tudo que está acontecendo, o aumento da tecnologia, toda essa situação. O anticristo está muito próximo de se manifestar. Vamos para 2 Tessalonicenses, como nosso irmão Carlos Alberto Coelho, ele, louvado seja Deus. Tirar aqui, irmãos. 2 Tessalonicenses 2, primeiro. Ninguém de maneira alguma vos engane. Não será assim que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Olha, a Bíblia nos diz, ó irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela nossa união com Ele, que não movais facilmente do vosso entendimento, nem por perturbeis, nem por espírito, nem por palavra, quer por epístola, como de nós se o dia de Cristo estiver já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim antes que venha a apostasia e se manifeste o filho do pecado, o filho da perdição. Então, a vinda de Jesus não acontecerá antes da apostasia. A apostasia é abandono da fé. Abandono da fé. Então, meus irmãos, as pessoas abandonaram a verdadeira fé em Jesus. Os preceitos e mandamentos, as leis de Deus, a maioria abandonou. Isso é apostasia. Aquela igreja ou aquele cristão que obedecia a doutrina da Bíblia, a palavra de Deus, não obedece mais, se apostatou. É abandono da fé. Então, essa apostasia seria generalizada no mundo todo. A maioria das igrejas, e digo as grandes igrejas, estão apostatadas, a maioria das igrejas, e as grandes principalmente. Então, porque abandonaram o primeiro amor. Então, esta apostasia, esse abandono da fé, é o sinal, eu acredito, mais forte da vinda de Jesus, que está próximo, está muito próximo à vinda de Jesus, a manifestação do anticristo, e depois da grande tribulação, nós sermos arrebatados. Eu indico para os irmãos assistir no canal do pastor Luiz Guerreiro, que se eu não me engano é Exército Celestial, que ele vai falar um pouco da vinda de Jesus e o arrebatamento pré-ira. Muito bom. Eu baixei e vou estudar depois, que eu nem estudei essa parte, mas eu também creio, pelo que eu vi do estudo dele, eu creio nesse pensamento também. Muito interessante. Então, o anticristo, aí, não vai acontecer o arrebatamento, a vinda de Cristo antes da apostasia, e que o filho de quem? Do pecado, o filho da perdição se manifeste. Então, Jesus não vai voltar antes que o anticristo se manifeste. Precisa o anticristo, o antimessias, se manifestar para Jesus voltar. Precisa, meus irmãos. Então, o anticristo vai se manifestar.
O anticristo vai se manifestar e a igreja passará pela grande tribulação. E a igreja, nós temos que estar preparado para subir depois da grande tribulação. Nós temos que estar preparado ou para morrer, ou para fugir, e estar preparado para os dias que virão. Eu confesso para os irmãos que não serão dias fáceis, irmãos, o que nós vamos passar. A igreja vai passar por tempos que não vão ser fáceis, vão ser difíceis. Vamos aqui, meus irmãos. Número... Olha, meus irmãos. Calma aí, irmãos, rapidinho. Para nós falar um pouco da marca da besta, né? Meus irmãos, já li o livro de Apocalipse. Acho que umas 2 vezes. Apocalipse 13. Mas eu não sou muito na escatologia. Eu preciso estudar. Porque infelizmente eu não sou uma pessoa bem estudada nessa área, não. Mas vamos lá. Olha. Louvado seja Deus. Aqui. E faz que a todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta, ou o nome do seu nome. Meus irmãos, é tão real, os irmãos me perdoam, essa garganta, é tão real que nós vamos passar na grande tribulação, que já estão tendo a marca da besta. Eu acredito que a marca da besta já está aí, mas não é obrigatória. E nós já vemos esse Pix, essas moedas digitais, já é para isso, irmãos. Vai chegar um momento que não vai existir o Pix e nem as moedas digitais, mas sim um chip. Nós já vemos que tem país que tem um chip, não é ainda obrigatório. Mas vai chegar um momento que vai ser obrigatório colocar esse chip, ou na mão direita ou na testa. E quem não tiver esse chip, ele não vai poder comprar e nem vender. Entendeu? Então a marca da besta, ela é literal. Tem gente que pensa que a marca da besta não é literal, mas é literal. Nós vamos estar dentro do sistema e de um mundo totalmente dominado pela tecnologia. É como eu vi até essa irmã falando, o anticristo é como o sistema que vai ser o sistema do anticristo, vai ser o sistema da China. Lá é tudo controlado. O governo sabe de tudo. Ainda mais como o governo vai rastrear uma pessoa através das coisas digitais. Ele sabe o dado de todo mundo ali. Porque ali é rastrear. A internet rastreia todo mundo. O GPS rastreia nós, irmãos. Através do GPS aqui, uma pessoa pegando aqui, ele pode saber todo o mapeamento da nossa vida. É terrível como a internet, ele rastreia a gente. O computador, a inteligência artificial. Então, o que vai acontecer? Nesse período, aqui, só vai comprar e vender quem tiver esse chip. Quem não tiver esse chip não vai poder comprar, não vai poder vender, e aí vai passar uma peleja, e a Bíblia diz que o justo viverá por fé, mas vai vir um sinal da besta. É tão certo, irmãos, olha, nós vemos que eles já querem implantar essas moedas digitais. Não é à toa, irmãos. Não é à toa. Vamos supor, uma pessoa que ela é contra este governo satanista, esse governo brasileiro ou governo chinês, e ele, quando vir esse sistema só digital, você acha que quem for contra ele, quem não apoiar ele e quem fazer alguma divulgação contra ele, essa pessoa vai
essa pessoa vai conseguir receber o benefício? Ela vai conseguir receber, trabalhar através dessas moedas ou através disso? Não, porque ela é contra. Então só quem aceitar o que o governo adere é que vai ter essa liberdade de comprar e vender, porque vai ter a liberdade de receber essas regalias. Mas quem for contra, meus irmãos, é como na China. No período da pandemia, os que eram cristãos verdadeiros, não estou dizendo aqueles cristãos apostatados da igreja chinesa, apostatados, porque lá tem a igreja do Estado, né? Que é ligada ao Estado, ele é apostatado. Estou dizendo a igreja verdadeira, que é a igreja que está ali como ilegais, né, naquele país. E eles, cristãos, eles sofreram muito para receber até benefícios, porque o Partido Comunista Chinês considera, e o comunismo é isso, o comunismo tem ligação com o ateísmo. Então eles acham que a Bíblia, realmente lá, como pensamento deles, a Bíblia é contra o Estado. Eles acham que quem segue a Bíblia pode ser uma pessoa desobediente aos Estados, e realmente eles não gostam e não aceitam religião. E isso que aconteceu, a dificuldade das pessoas ter acesso aos benefícios no tempo da pandemia, os cristãos da China. Isso mostra um exemplo. Um exemplo tão grande que nós podemos ver que já é um início de perseguição. E você sabe que na China as pessoas são perseguidas. Realmente as igrejas pequenas, que são igrejas sérias, que não tem vínculo com o Estado chinês, porque o Estado chinês defende o comunismo, coisas que a Bíblia totalmente proíbe. Então eles são pegos, as igrejas destruídas, e sofrem algumas questões, né, meus irmãos? Nós sabemos na Coreia do Norte são até mortos, os campos de detenção, nos países que a gente sabe do Oriente Médio, aqueles países lá, você sabe, da segunda maior religião do mundo, eles morrem também. Então, meus irmãos, nós já vemos uma perseguição. E no Brasil já começou uma perseguição aos cristãos. Não uma perseguição física, mas uma perseguição já realmente através das leis que estão se implantando para tentar calar os cristãos. Não é ainda física no sentido de pegar, torturar, mas para calar a voz dos cristãos. Você vê que se você falar contra o ocultismo, você é taxado como a gente vê aquele lá que fala intolerância religiosa. Se nós falarmos contra os que vivem no mesmo sexo, né, que vocês sabem quem são, o do arco-íris, a gente também pode ser processado, né, por aquele nominho que a gente chama de louvado seja Deus, meus irmãos. Eu esqueci aqui o nome. A água me ajudar aí, homofobia, né? Isso mesmo. Então, meus irmãos, a gente está na situação delicada. E agora eles estão tentando regularizar a internet. Você não pode falar tudo. O que eu estou falando aqui tem coisas que talvez eu não possa falar. Entendeu? Então, nós já estamos no nosso país sofrendo um início de perseguição religiosa. E isso tudo, irmãos, vai acontecer. Como eu vi mesmo num vídeo falando, eles primeiro estão perseguindo a Israel, depois a nós cristãos. Então, isso tudo está acontecendo. Isso tudo está nos fazendo entender o que a volta de Jesus está próxima. E não se engane, as coisas vão ficar mais difíceis. Mas os crentes fiéis, verdadeiros, eles vão vencer. Eles vão conseguir alcançar a vida eterna. Então nós vemos, meus irmãos, que a Bíblia está se cumprindo. O presidente que vai ganhar lá nos Estados Unidos, nós sabemos quem é. E isso tem muito a ver, irmãos. Eu acredito que aquele homem, Deus, ele tem algo, através dele Deus tem que fazer algo. Vamos supor, precisa dele para cumprir a escritura, no caso. Ele nem entendeu, por isso que Deus deu aquele livramento a ele. Eu acredito assim que ele vai ser uma pessoa que vai estar dentro desse cenário aqui apocalíptico, né, da grande tribulação. Mas realmente nós não sabemos quando o anticristo manifestará. Isso aí nós não sabemos, mas que ele se manifestará.
o anticristo vai vir e quem não vigiar vai ser enganado por ele. Nós temos que estar vigilando para nós não ser enganados pelo anticristo. E nós temos que estar preparados para quando Cristo vir arrebatar a igreja, nós subir num arrebatamento depois da grande tribulação, antes da ira de Deus. Porque nós não passaremos pela ira de Deus, né? Nós passaremos pela grande tribulação, mas não na ira de Deus. São assuntos que não são fáceis. Eu entrei nesse assunto, não sei porquê. O assunto que eu tenho mais dificuldade para falar, ensinar, é o que eu entrei. E eu não preparei nada, mas eu tô aqui, sabe aquela live de só vamos falar, vamos conversar, vamos falar de Bíblia. Era para mim ir no culto hoje, acabei que tive outras atividades para fazer, e aí não deu, e hoje também não tem culto na congregação que eu congrego, porque a congregação que eu congrego, a gente está iniciando uma obra aqui, e aí nós tem culto só um dia na semana, que o pastor vem de outro lugar e tal, e a gente nunca colocou outro culto. Mas está sendo uma bênção, Deus está salvando as almas, ore pelas almas aqui que estão se salvando, e para Deus dar força, graça, e tá uma bênção. E aí logo nós colocamos outro culto, Deus prepara, e aí hoje eu ia fazer uma visita a uma igreja aqui, que eu gosto de visitar, mas acabei fazendo outras coisas, e depois acabei não indo, aí falei, eu vou entrar aqui ao vivo para nós, louvado seja Deus, conversar um pouco. Então, meus irmãos, esse assunto aqui, ele é muito interessante sobre o Apocalipse. Eu confesso para os irmãos que eu preciso estudar mais o livro de Apocalipse. E outra coisa, irmãos, nós estamos indo para, sabe aquele cenário mundial terrível? A inteligência artificial, irmão, está acabando com os empregos. Pelo pouco que eu estudei, a gente sabe que o anticristo ele vai fazer um sistema de governo onde vai ter um salário básico universal, ou seja, as pessoas vão receber um dinheiro ali e nem vão trabalhar, porque, irmãos, as máquinas já estão tomando conta do mundo, as máquinas estão tomando conta dos empregos. Vai chegar um momento que não vai ter mais pessoas para o mercado de trabalho, ou seja, não vai ter espaço no mercado de trabalho para as pessoas, porque as máquinas elas fazem um trabalho melhor, digamos-se de passagem, e as máquinas não pagam salário para elas, só a manutenção. Então a mão de obra da máquina é muito mais pouca do que pagar um trabalhador. Você vê que a inteligência artificial, em muitas coisas, aquelas pessoas que fazem cartaz, esses negócios, já não precisa mais. A inteligência artificial faz tudo. Você só escrever lá ou falar e ela faz. Então, o maquinário de roça aqui que nós moramos no interior, precisava de muitas pessoas para trabalhar na roça. Hoje em dia, você precisa só de uma máquina que ela colhe tudo lá. Então, meus irmãos, nós vemos que vai acabar dando um caos mesmo, porque não vai ter emprego para o povo. Os empregos vão ser pouquíssimos, meus irmãos. Pouquíssimos. Então, a inteligência artificial, a tecnologia, ela está tomando lugar do homem. Está tomando lugar do homem, os robôs, a tecnologia. Isso é o cenário mundial. Então, as pessoas vão receber um salário, e quem for a favor do governo, ela vai receber aquilo, e quem for contra não vai receber. Então é por isso que o justo vai viver por fé. Irmãos, são dias difíceis, são dias, olha, e outra coisa, por isso que nós não podemos nos apegar aos bens materiais. Nós, claro, nós podemos desfrutar dos bens materiais, mas nós não podemos apegar. Por quê? Porque vai chegar um momento que nós vamos perder tudo. Vamos perder tudo. Os bens materiais, tudo que nós temos, nós vamos um dia perder. O anticristo vai tomar. Por isso que nós não podemos apegar. O próprio Jesus falou, onde tiver o seu tesouro, aí está seu coração, né? Então, por isso que nós não podemos apegar aos bens materiais. Então, irmãos, são tantas coisas que terrível que está acontecendo aí, que eles estão inventando. O anticristo vai mudar as leis e os tempos. Eu dei um estudo aqui sobre o anticristo, tá aí, você vai ver. Você pode entrar depois. Ele vai mudar os tempos, ele vai mudar a lei. E é o que já está fazendo. Então nós vemos que
aquela antiga ordem, né? Que era com princípios cristãos, está se acabando, está havendo uma nova ordem com os princípios agora satânicos. Pensamento satânico. Você vê agora, eles querem matar os nossos, fazer assim os nossos coisas com nossos pequenos, vocês entendem? Eles querem liberar tudo que é tipo de promiscuidade, tudo que é tipo de coisa errada, coisa ruim, eles querem fazer. Então nós estamos vendo que nós realmente estamos nos últimos dias da igreja. Nos últimos dias da igreja. É tempo da igreja buscar ao Senhor. É tempo da igreja se dedicar. É tempo da igreja dedicar a sua vida a Deus. O negócio vai pegar. O negócio vai ficar difícil. Não tá fácil não. Ô irmãos, eu esqueci até de compartilhar lá. Que era para compartilhar para os irmãos. Louvado seja Deus, né? Não tem problema não. Então, meus irmãos, é isso aí. Louvado seja Deus. Eu não sei se eu falo sobre outro assunto, porque eu não preparei nada, irmãos. Acredito, entrei aqui sem preparar nada. Podia ter falado uma pregação, né? Mas não preparei nada. Mas eu entrei para conversar um pouco com os irmãos, né? Louvado seja Deus. E os irmãos... Louvado seja Deus. Os irmãos quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, pode falar, irmão. Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, eu não respondo, depois eu respondo. Tá bom, irmão? Se quiser fazer algum comentário, alguma sugestão, alguma pergunta, pode ficar à vontade. Tá, meus irmãos? Eu quero trazer uns estudos aqui, irmãos. É porque eu não estudei para trazer o assunto, só foi mesmo para conversar um pouco com os irmãos, falar alguns assuntos. Aí eu nem sabia o que ia falar e comecei a falar. Porque, irmãos, o que mais a gente vê nesse mundo é os sinais do fim dos tempos. Então acho que é o assunto que eu mais estou pregando hoje, é isso, né? Falando sobre isso. E nós vemos que realmente é o fim dos tempos. Fim dos tempos, mas poucas pessoas dão crédito, né? As pessoas só querem bênção mesmo. Ó, irmãos, a live do pessoal que anda falando, receba sua bênção, sua vitória, não sei o que Deus mandou eu te dizer. Tá lotada. Povo que tá passando revelação nessa hora, tá a live lotada. Irmãos, o povo não quer saber da verdade. Não, o povo não quer a verdade. O povo tem ódio da verdade. Eles amam a mentira e odeiam a verdade. A maioria das pessoas não quer compromisso com Deus, irmãos. É terrível. Terrível o que nós estamos vendo nesse mundo hoje. Só a misericórdia de Deus. As pessoas não querem compromisso com a verdade, com a palavra. Mas Deus está vendo tudo. Irmãos, eu vou fechar a live. Vou entrar agora e vou fazer uma pregação, tá? Entrar e fazer uma pregação aqui. Vou ver um assunto aqui que Deus me dá a direção. Eu vou fazer uma pregação breve aqui, talvez de 30 minutos, que eu quero cuidar em algumas questões aqui. Deus abençoe. Eu vou entrar aqui agorinha mesmo. Só vou fechar essa e entrar de novo. Se os irmãos quiserem acompanhar, fica à vontade. Em nome de Jesus. Deus abençoe.